Luana e eu e meu grupo vamos apresentar o etileno. Um fito-hormônio é um hormônio vegetal feito de compostos orgânicos produzidos pelas plantas, que auxilia no crescimento e desenvolvimento. O etileno é um hidrocarboneto simples e é o único hormônio vegetal que se apresenta na forma de um gás. A característica dele é que ele auxilia no amadurecimento das plantas e na queda das folhas e frutos. E ele inibe o crescimento de raízes e gomas laterais. Ele é sintetizado pela metionina, que é um aminoácido, e ele fica presente nos locais das plantas onde ocorre o amadurecimento e o envelhecimento. E ele também é responsável por selecionar o sexo das plantas. E ele quebra a parede celular das células, onde vai haver o corte, e isso facilita a colheita. A fisiologia dos vegetais é o estudo da fisiologia das plantas, que estuda principalmente o transporte de substâncias, o crescimento, a fotossíntese, o movimento vegetal, a floração e a transpiração. O transporte de substâncias é o transporte de água e sais minerais da terra para a raiz da planta. O crescimento é feito pela ação do etileno, que ajuda no amadurecimento. A velocidade da fotossíntese é determinada pela iluminação, temperatura e concentração de CO2. Existem dois tipos de movimentos vegetais. Um deles é o geotropismo e o outro deles é o fototropismo. O geotropismo é influenciado pela gravidade e o fototropismo pela luz. A transpiração das plantas ocorre principalmente nas folhas, cutículas e estômatos. A floração tem de três tipos. Tem as plantas neutras, as plantas de dia curto e as plantas de dia longo. As plantas neutras não são influenciadas pela iluminação ou escuridão, um exemplo é o tomate. As plantas de dia curto precisam de pouca luz para florescer, como o morango, e as plantas de dia longo precisam de muita luz, um exemplo é a aveia. Meu nome é Clarissa e eu vou dar continuidade ao assunto. O gás etileno é produzido em tecidos vegetais e sua síntese está relacionada a um fator estressante. Esse hormônio também é utilizado para o amadurecimento. O etileno é bastante usado na agricultura para o amadurecimento, desencadeando um processo que muda a coloração do fruto, acaba amolecendo a parte carnosa e também aumentando a quantidade de açúcar. Esse hormônio também é usado para promover o afrouxamento de frutos, fazendo assim dar uma melhor colheita e evitando vários estragos. Olá, agora eu vou falar sobre os fatores que influenciam na síntese do etileno. Primeiramente, a síntese é a união de compostos mais simples em compostos mais complexos. O primeiro fator é a temperatura. Para a produção de etileno, a temperatura ideal é de 30 graus Celsius. Temperaturas muito altas ou muito baixas fazem um estresse e, por conseguinte, a síntese. Depois tem a luz. A luz depende muito da intensidade e da qualidade da luz. As intensidades baixas fazem a síntese. Depois temos o oxigênio. O oxigênio é fundamental para a produção desse etileno. O ACC, uma enzima, ela precisa se oxidar do oxigênio para formar o etileno. Depois temos o CO2. O CO2, ele retarda a síntese de etileno. Ele faz com que os produtores usem ele para o cultivo, para a plantação, não amadurecer tanto e eles venderem numa época melhor. Depois tem o alagamento, que o solo fica alagado e isso impede as trocas gasosas entre as raízes e o meio externo. Isso acumula ACC e o etileno prefere plantas alagadas. Então esse ACC ele é transportado até o etileno no meio aéreo e faz a síntese do ACC. Isso reduz o crescimento das folhas, do caule, etc. Depois tem a seca, que na seca tem uma maior concentração de etileno
e depois os ferimentos mecânicos. Os ferimentos mecânicos têm maior síntese de etileno. Um fato interessante de ressaltar é que na Guerra do Vietnã, de 1959 a 1975, os americanos usaram o agente laranja, que é um agente tóxico que foi introduzido nas matas do Vietnã, para poder achar os inimigos. Tinha o etileno, e o etileno fez com que as folhas caíssem e pudesse ver os esconderijos dos Vietcongues e destruir a plantação. Até hoje tem efeitos na população, como o câncer e uma deformação dos fetos, enfim. Então é isso. Os efeitos são temperatura, luz, oxigênio, CO2, alagamento e ferimento. Para apresentar a parte de química do etileno. O etileno, ou eteno, é o hidrocarboneto alceno da família mais simples da olefina. É composto por 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Há também uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono. A nomenclatura dada pela IUPAC foi o eteno. O etileno é um gás incolor com odor estéril, levemente adocicado, liquefaz a 103 graus negativos e solidifica a 165 graus negativos, sendo assim o composto mais utilizado na indústria química. É solúvel também em éter etílico, água e etanol. Uma curiosidade é quando o etileno e ácido sulfúrico se juntam, eles formam o etanol, água fluida comum. Bom, a classificação do etileno é extremamente inflamável, sim, e assim correndo risco de ter uma parada cardiorrespiratória e sequelas no sistema nervoso central. A fórmula da molécula é o 2 carbonos e 4 átomos de hidrogênio, ok? E a fórmula da molécula é CH, 4 Hs, porque são 4 hidrogênios interligados ao carbono. A massa molar do etileno é de 28,05 gramas por mol. Essa é a massa molar. A densidade é de 1,18 quilogramas ao metro cúbico. Vamos ver as características do etileno.